foi Corpus Christi. Outra quinta foi Festa do Sagrado Coração de Jesus, que eu rezei numa comunidade. Então, acabou que nós já estamos aí um tempo. Nós estamos no meio do livro de Números, eu tinha dado uma tarefa que era ler o capítulo 22 até o capítulo 24 de Números. Mas aí nós vamos passar por ele, vamos começar um pouquinho antes. Mas o texto que eu vou ler agora vai ser o texto de Números 24, começando no verso 15. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo ao Senhor que ilumine os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos voltar as nossas vidas para esse Senhor e com esperança e paz abrimos o coração ao seu amor por nós e que o seu Espírito nos ilumine e nos guarde. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então Balaão pronunciou o seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem de visão penetrante, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que conhece a ciência do Altíssimo. Ele vê aquilo que Shaddai faz ver, alcança a resposta divina, e os seus olhos se abrem. Eu vejo, mas não agora, e eu o contemplo, mas não de perto. Um astro procedente de Jacó se torna chefe. Um cetro se levanta procedente de Israel e esmaga as têmporas de Moabe e o crânio de todos os filhos de Sete. Edom se torna uma possessão e possessão também Seir. Israel manifesta o seu poder. Jacó domina sobre Jacó domina sobre seus inimigos e faz perecer os restantes de Ar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque esse texto depois eu vou falar sobre ele. Então vamos lá, deixa eu compartilhar na tela. Isso aqui. Nós vamos partilhar essa daqui. Vamos lá, vamos ver se deu certo. Acho que deu certo, deu. Todo mundo está ouvindo e tal. Então vamos lá. Então, só para nós contextualizarmos, nós entramos no livro de Números, e tem aí uma estrutura que sai do Monte Sinai nos primeiros 10 capítulos. Depois desse Monte Sinai, então vão ter mais 10 capítulos de travessia do deserto, que é que nós paramos na última aula, porque o povo não conseguiu acreditar na ação de Deus, né? Porque Deus mandou os exploradores para entrarem na terra via aqui o Vale do Negueb, aqui as torrentes do Egito, e o povo não entrou na terra porque viu homens como gigantes, pessoas é, que eles se sentiam como gafanhotos diante dos filhos dos gigantes que lá estavam. Então, em virtude disso, Deus condena este povo a ser extirpado.
Então, lembremos que nos versos 13 e 14, nos capítulos 13 e 14, vai narrar essa perspectiva, né? Então, o povo passa por Meriba, sobe e deveria já atravessar aqui e entrar aqui para Canaã, aqui pelo Vale do Hebron, aqui Arade pelo Vale do Hebron, mas não entra. Então, o que o povo vai fazer? O povo vai ir pelo deserto de Zin, vai cruzar a Transjordânia e vai começar a conquista da Transjordânia, que é o que vai estar relatado no texto de Números, né? Como vai ser essa conquista que aqui está se dando. Então, eles atravessam o Mar Vermelho, um grupo vai por cima, outro grupo vai por baixo, e eles vão tentando ali, a gente tenta pelo texto se localizar, mas eles vão, eles vêm, eles vão, eles vêm por várias vezes. Mas a única coisa que eles não fizeram foi entrar pelo caminho que Deus havia dito que deveriam entrar. E este é o problema. Qual é o problema? Esta geração vai morrer. Né? Então é isso que vai dizer Deus a, a Moisés, e nesse momento toda essa essa geração descrente que não consegue reconhecer a presença de Deus que os guarda, né? Essa geração vai acabar. Capítulo 14, no verso 11. O Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim? Apesar dos sinais que fiz em meio deles, vou feri-lo com pestilência e os deserdarei. De ti, contudo, farei uma nação maior e mais poderosa do que este povo. E aí Moisés vai interceder e vai pedir, Deus vai dizer: Eu perdoo, mas eis que eu vivo e a glória de Deus vai encher a terra. Todos estes homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, estes homens que já me puseram à prova 10 vezes, sem obedecer à minha voz, não verão a terra que prometi com juramento a seus pais. Ou seja, capítulo 14, verso 23. Este povo não verá a terra que prometi em juramento. Aqui é que assenta a ideia dos 40 anos no deserto, né? Se formos contar, não sei se dá 40 ou não, mas a grande questão aí é a questão de uma geração toda que precisa ser extirpada, exatamente porque essa geração não soube voltar o ouvido e o coração para o Senhor. Aí é que está o centro, vamos assim dizer, do problema de Israel. Por quê? Porque Israel não é um povo temente a Deus, é um povo temente a si mesmo. E é aqui que, lendo o Antigo Testamento, parece que a gente está olhando no espelho, né? Quantas vezes ainda vou confiar nesse povo que me desafia e que não consegue entender, que murmura, que não aceita, que não vai. Então o povo vai fazer um outro caminho, longe daquilo que o Senhor concedeu. Né? E aí nós vamos entrar no capítulo que nós retomamos hoje, que é o capítulo 20. Vamos lá no capítulo 20. Então o povo vai conquistar agora de Cádiz a Moabe, né? Então o povo vai sair do deserto aqui de Cádiz, onde estão,
vai fazer a travessia para entrar em Moabe. E esse caminho é um caminho um pouco que vai estar descrito nessa parte do capítulo 20, né? Começando aí do capítulo 20. E aqui tem o famoso texto que nós vamos olhá-lo. Números 20, de 1 a 13. Os israelitas, toda a comunidade. Esses dias me perguntaram que Bíblia que eu uso para ler durante as aulas. Eu uso a Bíblia de Jerusalém. Isso um pouco por um vício de estudar sempre por ela, né? É uma Bíblia mais difícil do que todas as outras que se tem no mercado, mas entre as Bíblias católicas, acaba sendo a Bíblia que nós utilizamos para que possa fazer estudos, etc. e tal, sobre a Sagrada Escritura. Então, só para saber qual é o texto, né? Os israelitas, toda a comunidade, chegaram no primeiro mês no deserto de Sim. Deserto de Sim, aqui está o deserto de Sim. O povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria e ali foi sepultada. Maria é Miriam, tá? Miriam ficou leprosa. Não nos esqueçamos, porque ela e Arão brigam com Deus, brigam com Moisés. E o castigo é ficarem leprosos. Não havia água para a comunidade. Amotinaram-se então contra Moisés e Arão. E o povo contendia contra Moisés. Oxalá tivéssemos perecido, diziam, como pereceram nossos irmãos do Senhor. Por que conduzistes a Assembleia de Israel a este deserto, para aqui morrermos nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito, para nos conduzir a este lugar terrível? Por que que nos fizeste? É um lugar impróprio para a semeadura, sem figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras, e até mesmo sem água para beber. Tem hora que eu vejo assim, Moisés deve ser aquele que a gente deve interceder junto a ele para ter paciência, né? Porque o caminho que Deus traçou, o povo não quis fazer, porque os homens que lá estavam pareciam gigantes, eram os filhos de gigantes. Mas lá tinha romãzeiras, figueiras, água e tal. Não, não queremos ir por lá. Precisa achar outro caminho. Aí, então vai ter que fazer outro caminho. Neste outro caminho, eu quero tudo aquilo que eu tenho direito de ter, ou seja, as romãzeiras, as figueiras, água, etc e tal. Eu erro, eu peco, mas eu não quero assumir as consequências. Eu não quero dar eu não quero entender que uma parte daquilo que eu faço é responsabilidade minha, né? Moisés e Araão, verso 6, deixaram a assembleia e vieram à entrada da tenda. Prostraram-se com a face em terra e apareceu-lhes a glória do Senhor. Então o Senhor falou a Moisés e disse: Toma a vara e reúne a comunidade. Vejam, Deus ouve o que o povo diz. Deus sente a sua aflição. Deus está com este povo. Mas este povo está com este Deus? Toma a vara e reúne a comunidade, tu e teu irmão Araão. Em seguida, e sobe os olhos deles. Dize a este rochedo que dê as suas águas. Farás, pois, jorrar a água deste rochedo e darás de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e em seguida lhes disse: Ouvi agora, rebeldes, faremos nós jorrar água para vós desse rochedo? Moisés levantou a mão
e com a vara feriu o rochedo por 2 vezes. A água jorrou abundantemente e a comunidade e seus animais puderam beber. E aí vem a questão da qual eu falava. Então o Senhor disse a Moisés e a Araão: visto que não crestes em mim, de modo a me santificardes aos olhos dos israelitas, não fareis entrar esta assembleia na terra que lhe dei. Estas são as águas de Meriba, onde os israelitas contenderam com o Senhor e onde manifestou-lhes a sua santidade. Então, aqui está a condenação porque a geração de Araão e Moisés não entra na terra prometida. Aqui está a palavra final, vamos assim dizer. Para um bom entendedor, uma palavra basta. Qual é a palavra? Vocês não vão entrar. E vocês não vão entrar por quê? Porque falta-lhes o principal, que foi o que vocês pediram lá no deserto, lá no Egito, quando sofriam. Suplicar a este Senhor e confiar nele. Vocês não conseguiram isso. Vocês não conseguiram esse projeto. E a morte de Moisés e de Araão vão ser exatamente este sinal. Né? Toda essa geração está condenada porque ela não soube compreender a voz e a presença de Deus em seu meio. Na sequência, quem vai morrer vai ser Araão. Vamos lá para o verso 22. Partiram de Cádiz e os israelitas e toda a comunidade chegaram à montanha de Or. Então, eles saíram de Cádiz, onde estavam aqui, ó, Massa e Meriba, né, Meriba, e subiram para o Monte Or. Daqui de Or é que eles vão cruzar. Israel, o Senhor falou a Moisés e Araão na montanha de Or. Na fronteira da terra de Edom, disse-lhes: Araão reunir-se-á aos seus, não entrará na terra que darei aos israelitas, visto que fostes rebeldes à minha voz nas águas de Meriba. Toma Araão a Eleazar, seu filho, e faz-o subir a montanha de Or. Então despirás a Araão de suas vestes e as porás em Eleazar, seu filho. E Araão se reunirá aos seus, e ali que ele deve morrer. Ou seja, ele vai passar a profecia, o exercício da profecia para o seu filho. Muito parecido com o texto que ouvimos há poucos dias, de que Elias joga a capa dele sob Eliseu. E a partir daí, Eliseu vai lá, segue Elias, depois volta, sacrifica os animais, dá de comer ao seu povo e segue em frente. E o profeta vai honrar a profecia nesse exercício. Então, Araão vai fazer a sua passagem para Eleazar. Eleazar é quem irá entrar na terra prometida junto com Josué. Moisés fez o que o Senhor havia ordenado diante dos olhos de toda a comunidade, subiram ao Monte Or. Moisés despiu Araão de suas vestes e as vestiu em Eleazar, seu filho. E lá Araão morreu no cume da montanha. Moisés e Eleazar desceram a montanha, toda a comunidade viu que Araão havia expirado, e toda a casa de Israel chorou Araão durante 30 dias. Vocês estão entendendo por que, que fica 40 anos no deserto? Eles não andam 40 anos. Só aqui chorando ficaram 30 dias, um mês inteiro. Então, eles se estabelecem, ficam um tempo, andam novamente. Estabelecem, ficam um tempo, andam novamente. Então, é um processo, né? E aí precisamos entender essa forma como eles caminham, né? Aí nós vamos para o texto que também é muito conhecido, para vocês verem como Números é um texto importante, né? Grandes textos que nós lemos e conhecemos estão em Números, que é a tomada de Orma e o relato das serpentes de bronze.
21, de 1 a 9. O rei de Harad, o cananeu, que habitava o Neguebe. Então, onde está o Neguebe? Aqui, olha. O Neguebe é essa planície aqui do Neguebe, perto do Monte Or, onde o povo estava. Mas, padre, não parece que é muito longe o Neguebe do Monte Or? Então, vocês não imaginem que lá estavam 100 pessoas. Vocês imaginem que existiam no mínimo 13 famílias. E todas essas famílias, que são as tribos de Israel, tinham ali uma pancada de descendentes. Se morria muita gente, mas se nascia muita gente também. Né? Não, por isso que se tem muitos filhos, em virtude que se precisa manter toda essa geração. Né? Então, não é um povo pequeno que está concentrado ali. Soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim, atacou Israel e fez prisioneiros dentre eles. Israel fez então o seguinte voto ao Senhor: se entregares este povo em meu poder, consagrarei suas cidades ao anátema. O Senhor ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus a seu poder. Consagraram-nos ao anátema, eles e suas cidades. Deu-se a este lugar o nome de Orma, né, que é essa transição que aqui está do Neguebe para o Monte Or. E aí? Então partiram da montanha de Or pelo caminho do mar de Sufi para contornarem a terra de Edom. Eles vão entrar na terra de Edom, que está aqui na região Edom Seir, estão cruzando aqui. No caminho, o povo perdeu a paciência. Novamente, esse povo perde a paciência. Falou contra Deus e contra Moisés. Por que que nos fizeste sair do Egito? Para morrer neste deserto? Pois não há pão nem água. Estamos enfastiados deste alimento de penúria. Qual é o alimento de penúria? O alimento de penúria é o maná. Vocês se lembram que tem um momento, eu acho que Jesus vai falar para os judeus, no capítulo 6 de São João, que eu sou o pão que vem de Deus, né? Eu sou o verdadeiro pão que vem do céu. E os judeus vão dizer para ele assim: nossos pais comeram o maná no deserto. Deus lhe deu de comer, Deus lhe deu o pão de comer sua carne. Eu acho que eu não vou. É capítulo 6 de, de São João. Porque novamente vai falar dessa questão em torno do maná. E Jesus vai responder ao povo dizendo, né, lá no texto de João: vossos pais comeram no maná no deserto e morreram. Ou seja, aqui, ó, João 6. Em verdade eu vos digo: aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereçam quem nele come, quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Ou seja, por que vossos pais comeram e morreram? Porque lhe faltou fé em acreditar que este pão é o pão que dá a vida, é o pão que alimenta. E João vai trazer no capítulo 6 de novo a história da Eucaristia para dizer aos judeus e a nós: o povo comeu o maná no deserto, mas não viu neste maná um sinal da graça de Deus que lhes concedia o alimento.
Quantas e quantas vezes nós comemos e bebemos e não temos nem sequer a ideia de que aquele alimento que está sobre a nossa mesa é fruto da graça que Deus nos concedeu e não só fruto do meu trabalho. Muitas vezes é difícil para a gente entender, porque nós trazemos muito claramente uma coisa. Se eu trabalho, eu tenho comida, se eu não trabalho, eu não tenho. E nós nos esquecemos de uma coisa. Eu dei tanto por graça de Deus. Ou seja, isso é o que a gente acredita. Pode ter outros que não acreditam. Não acreditam, acreditem, pronto. Se eu dei e me levanto por graça de Deus, então eu tenho condições de trabalhar e sustento por essa graça. Então é Deus que concede a graça do alimento. O alimento não é fruto só do meu trabalho. O agricultor semeia a semente, ele espera dia e noite. Pode ser que tenha todo o avanço técnico. Nós estamos vendo aí no sul do país a quantidade de problemas que teve a agricultura por falta de chuva, por excesso de chuva, por isso. Isso se dá exatamente porque quem faz esta graça será o Senhor. Então aí encontra-se a fé. Né? Encontra-se o ponto da fé. Eu não conheço a presença de Deus. É um negócio grave isso. Nós pouco confessamos isso porque achamos que isso não é pecado. Mas talvez isso é um dos maiores pecados que a gente possa cometer. Que é não perceber que o Senhor está conosco. Não acreditar na sua ação nas nossas vidas. Essa discussão que parece que a gente fala assim, nossa, mas Deus perde muita paciência com esse povo, né? Coitadinho desse povo. Não, Deus perde a paciência com esse povo exatamente porque este povo não consegue reconhecer a presença de Deus. Eles são extremamente ensimesmados. Eles só entendem as suas próprias vontades. E é exatamente aí que Deus quer construir um vínculo de vida. Tem a sua vontade. Ele não quer aniquilar a nossa vontade, mas ele quer unir a nossa vontade à vontade dele, para que possa encontrar um caminho comum. O Adão e a Eva lá no deserto, lá no Jardim do Éden, ao invés de somarem as suas vontades com a vontade de Deus, decidiram fazer a sua própria vontade, se perderam. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes abrasadoras, cuja mordedura fez perecer muita gente de Israel. Veio o povo dizer a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra ti. Intercede junto ao Senhor, para que afaste de nós a serpente. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor lhe respondeu: faze uma serpente abrasadora, ou seja, uma serpente de bronze, vamos dizer, coloca numa haste, todo aquele que for mordido e contemplar, viverá. Moisés, portanto, fez uma serpente de bronze e colocou numa haste. Se alguém era mordido por uma serpente, contemplava a serpente de bronze e vivia. Padre, isso não é idolatria? Não. Quando o texto está no contexto, é mais fácil a gente entender. Qual é o contexto desse povo? Não crer em Deus. Então, agora que tem a serpente que ali está, eu reconheço que Deus me disse: se eu for mordido e olhar para a serpente, eu vou ser curado. Não porque a serpente tem o poder, mas porque eu acredito que Deus me disse que eu vou ser curado. Aí está o centro da história. Eu não olho para a imagem de Frei Galvão e vejo nela uma questão de santidade ou de qualquer outra coisa. Eu olho na imagem de Frei Galvão
e vejo nele aquele que serviu o Senhor e por seu exemplo de vida, ele me ensina como seguir este Senhor de forma mais clara. Ele é para mim um modelo de quem confiou no Senhor. Então, ao olhar para ele, os meus olhos não se voltam só para ele, os meus olhos se voltam para a fé que ele teve no Senhor. E eu acredito que Deus fez naquele homem a graça e ele pode fazer em mim a graça. Fez na Virgem Maria a graça e ela é modelo de fé para mim, modelo de seguimento, modelo de abertura para o Senhor, modelo de ir ao encontro dele. Então, a serpente que é abrasadora ali colocada é uma serpente que o povo se volta para manifestar a sua fé em Deus. Este é o grande problema desse povo. É um povo que não tem fé. É um povo duro, não se inclina. Eu gosto da imagem da cerviz dura, né? Da cerviz dura não é só a cabeça dura, é você não ter a coragem de se inclinar, né? Porque quando a gente tem fé, é preciso se inclinar diante de Deus. Por isso que muitos falavam, minha mãe, minha avó, que tinha menos conhecimento, ou que tinha isso, ou tinha aquilo, ela era uma pessoa de mais fé. Não é que ela era uma pessoa de mais fé, é que ela se inclinava diante daquilo que ela não precisava entender. Este povo não se inclina diante do Senhor. Deus faz, Deus vem, Deus age e eu não consigo perceber, exatamente porque eu estou marcado por esse pecado do orgulho, do achar-se superior, dessa soberba, dessa coisa que me domina, porque sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Aí vocês entendem porque eu falo tanto da Adão e da Eva, porque ali está o centro, a raiz de uma questão que a gente precisa lidar muito bem. O que o Cristo veio fazer, ele venceu a sua própria vontade. Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Ponto. E ali, ao entregar a sua vida e Deus entregar a vida do seu filho, ele rompe com essa cadeia de egoísmo e ele diz a cada um de nós: é possível que você olhe o seu irmão, que você olhe a Deus, que você olhe o próximo num espírito de fraternidade. É preciso que você rompa da sua vida esta coisa que te faz uma pessoa que desconsidera o outro, desconsidera Deus e só olha para si mesmo como um ser todo-poderoso, forte, vitorioso, e a hora que desmonta, não desmonta, desmorona. E aí nós vamos para o relato do Balaão. Por que, que eu quis falar do relato do Balaão? Porque eu acho que é um relato importante. Primeiro, que é Deus que fala através da mula, né? Então, eu acho aí mais significativo do que toda essa questão. Primeiro, quem que é o Balaão? É um relato que aparece no meio do livro de Números, e é um relato assim extremamente enigmático e extremamente importante para o cristianismo nos seus princípios, né? Nós vamos ter, deixa eu ver se eu consigo fazer isso com esse negócio funcionando. Vamos ver. Uma imagem da Virgem Maria com a estrela que aparece. É que essa, no real, é a primeira imagem, não é uma imagem, é uma, é uma iconografia. Eu esqueci de copiar ela antes. Está numa catacumba. Não é uma imagem, é uma fresco.
ele ao vivo, a Virgem Maria. Aqui. Este daqui que vocês estão vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se esse não mostra a estrela. Cadê a estrela? Cadê a estrela? Tá aqui. Aqui dá para ver a estrela. Deixa eu ver se eu consigo. Eu copio ele daqui. Tá bom, moço. Deixa eu só colocar aqui. Esse daqui que vocês estão vendo é a primeira, não, esses que vocês estão vendo é a primeira imagem ou a primeira representação que se acredita da Virgem Maria, da mulher com o menino. Neste canto aqui, o afresco está quebrado, uma parte, né? Isso está na catacumba de Santa Priscila. De Santa Priscila, não, desculpa, de Prisca. Então, tem a mãe com o menino. Aqui tem Balaão, acredita-se que a parte que está faltando tem a jumenta, que está junto com ele. E você está vendo que ele aponta o dedinho para cima aqui, ele aponta o dedinho para a estrela. Quem é essa estrela que os cristãos vão descobrir? O menino que aqui está no colo da mãe, né? Maria. Por isso que o texto que eu li para vocês é exatamente este texto que relata esta cena, que diz assim: um astro procedente de Jacó se torna chefe, um cetro se levanta procedente de Israel. É este texto que os cristãos viam narrado este fato aqui. Então vamos lá. O Balaão, ele é um profeta que vive à beira do rio, do mar de Eufrates. Onde que está o Eufrates aqui neste mapa? Não está. O Eufrates está para cá, na Mesopotâmia. Lembramos ali no Egito entre o Iraque e o Irã, né? A Mesopotâmia, que é onde nascem as civilizações, ali está o Eufrates. Ele vive ali no Eufrates. E ele é um profeta. Ele fala em nome do Senhor. Ele tem olhos grandes, né? Olhos grandes significa que ele vê além, que ele enxerga além daquilo que lhe é apresentado. Ele consegue contemplar além. O que acontece no relato? Depois que o povo de Deus passa pela região de Or e derrota aqui, ele vai entrar na região de Moabe. O rei de Moabe, que é Balaque, chama então Balaão porque Moabe está com medo, porque diz que o povo de Israel parece gafanhoto, que devora tudo que tem à frente. É um povo que destrói tudo. Então, se é um povo que destrói tudo, por que que ficou com medo dos gigantes? É bem interessante o andar dos textos, né? Então, ele chama Balaão, que é o profeta, exatamente para Balaão profetizar, ou seja, para Balaão rogar uma praga contra Israel e dizer que Israel vai morrer. E Balaão se decide por isso, ele recebe dinheiro para isso, então ele se põe a caminho até o acampamento dos israelitas para falar e profetizar e amaldiçoar Israel. No meio do caminho, o anjo do Senhor vem
para Balaão, veio Deus a Balaão durante a noite e lhe disse: Não vieram essas pessoas para te chamar? Levanta-te e vai com ele. Contudo, não farás senão aquilo que eu te disser. Ou seja, Deus age através de Balaão não para que ele amaldiçoe Israel, mas para que ele abençoe Israel. E o Balaão não quer abençoar exatamente porque ele está contratado pelo rei de Moabe. Então, o que Deus faz? A mula fala. A mula do Balaão vai dizer para ele que não é para ele amaldiçoar o povo de Israel, e sim que é para que ele fosse abençoar. A mula empaca e a mula não anda, e Balaão bate na mula e a mula não anda, porque o anjo do Senhor não permite que a mula ande. Então, no real, quem é a mula é o Balaão, não é o animal. O animal ele é obediente ao Senhor. O Balaão não é obediente. E o Balaão vai voltar ao Balaque e vai dizer para ele: Eu não poderei fazer aquilo que você quer, porque o Senhor abençoa este povo. O que é de interessante nesse relato? Primeiro, o reconhecimento de um profeta exterior a Israel, que Deus age em favor do seu povo, que existe um Deus por esse povo. Aí vem um detalhe que às vezes a gente acha que é doidura da cabeça do padre. Da onde vieram os magos que foram visitar o menino? Do Oriente. E o que está no Oriente? O Eufrates, a Mesopotâmia, os sábios mais antigos que existem na humanidade. Então, o Balaão é um sábio que reconheceu a presença do Senhor na vida daquele povo de Israel. O povo de Israel não percebe, Balaão percebe. Os magos que vieram do Oriente percebem que o menino nasceu. Herodes, os judeus percebem que o menino nasceu? Não. Viram a ligação que se faz dos textos? Por isso que a gente fala que lê o Novo Testamento olhando para o Antigo Testamento. A estrela se levantou, a estrela conduziu até o Oriente, do Oriente até aonde o menino devia nascer. A estrela acende, ela alegra o coração, e dali nasce aquele que vai ter o cetro, aquele que vem de Jacó. Não vem de Davi, porque Davi não existia ainda, né? Mas aquele que vem de Jacó, aquele que é um das tribos de Jacó, esse é o rei. Né? Claro que daria para a gente fazer muita coisa com esse texto, mas o texto é muito bonito pela descrição que o texto traz e pela forma que isso acontece. E ele está exatamente no final da descrição da conquista das rebeldias do deserto. Então vem a rebeldia de Meriba, a rebeldia morre Araão, a condena Moisés, a rebeldia do deserto da comida, as serpentes. Aí surge Balaão mostrando a sua fé e a sua confiança no Senhor, e agora os moabitas vão ser dominados, ou seja, Moabe, já perdi o mapa aqui. Moabe o povo de Israel vai passar por Moabe. Então quer dizer que os moabitas vão ser vencidos. E o que acontece com isso? O povo de Israel deveria sim reconhecer a presença de Deus. Eles reconhecem a presença de Deus? Não. O que vai acontecer? Eles vão se estabelecer em Setim, e depois que eles se estabelecem em Setim, o povo se entrega à prostituição com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo para sacrifício dos seus deuses,
O povo comeu, se prostrou diante dos deuses, estando Israel assim ligado com Baal de Fegor, a ira do Senhor se inflamou e o Senhor disse a Moisés: toma todos os chefes dos povos, empala-os em face do sol para o Senhor. Então a ira ardente do Senhor se afastará de Israel. Moisés colocou todos os que estavam ligados a Baal e matou todos eles. Nossa, padre, mas morreu todo mundo? Todo mundo. Morrem, então, 24.000 israelitas aproximadamente. É aqui que nasce a ideia de que uma geração morre para outra entrar na Terra. É, é, o que morre, muitas vezes essa morte é só encarada como a morte física, né? Mas pior do que a morte física é uma morte de fé. Um povo que não tem fé, um povo que não acredita, então eles ficam ali. Eles não conseguem reconhecer a presença desse Senhor nas suas vidas. E Balaão consegue. E aí vem a segunda geração. A segunda geração, então, é a geração que entrará na Terra Prometida. Números vai terminar com a segunda geração. Né? Então, depois que morre todo esse povo, vai se fazer um novo recenseamento. Vocês lembram que logo no começo eu disse que houve um recenseamento do povo? Houve um recenseamento do povo. Agora vai ter um novo recenseamento, porque é um novo povo. Né? E as filhas de Manassés, que não têm homens, porque os homens todos foram mortos na prostituição, elas passam a ser as chefes de tribo. Olha a mulherada mandando aí. A mulherada já assumindo a função, já mostrando a sua fé, e Deus vai conceder, através de Moisés, essa questão das mulheres da tribo de Manassés comandarem, já que não tem descendentes homens. Vamos passar só pelo relato da transmissão da sucessão de Moisés para Josué, números 27, de 12 a 23. O Senhor disse a Moisés: sobe a esta montanha da cadeia de Asbarim e contempla a terra que dei aos israelitas. E tendo-a contemplado, serás reunido aos teus, como Araão, teu irmão. Ou seja, Deus pediu para Moisés subir no monte e olhar a terra. Né? Então ele iria subir ao monte, aqui, ó, Ligé Abarim. Vocês estão vendo? Perto de Obode aqui, no Zedere. Então ele sobe e ele vai contemplar. E é bonito que o que ele vai ver primeiro na sua frente é o mar. O grande chamado Mar da Galileia, ou o mar que tem ali perto de Canaã, né? Que é chamado ali o que eles atravessam, né? Que é o Rio Jordão, no real, que se alarga e forma esse grande dique aqui, que eles chamam de mar. Então, Moisés sobe no monte e contempla. Deus diz a ele, então vai lá e contempla, pois fostes rebelde no deserto de Sim, quando a comunidade foi contra mim, e ordenei que manifestasses diante dele a minha santidade pela água, que é as águas de Meriba de Cádiz. Moisés falou então ao Senhor, que o Senhor, Deus dos espíritos que animam toda a carne, estabeleça sobre esta comunidade um homem que saia e entre à frente dela e que a faça sair e entrar, para que a comunidade não seja como rebanho sem pastor. O Senhor respondeu a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que está o Espírito, tu lhe imporás as mãos. Depois traze-o diante de Eleazar, que é o substituto de Araão, o filho de Araão, o sacerdote e toda a comunidade, e dá-lhe diante deles as tuas ordens, e comunica-lhe uma parte de tua autoridade
a fim de que toda a comunidade dos israelitas lhe obedeça. Então, o Josué vai ser aquele que assumirá a missão de conduzir o povo como um pastor. É bonita essa imagem, né? Então, o próprio Moisés pede: não seja como um rebanho sem pastor, que essa comunidade tenha aquele que vá conduzi-la. E quem vai conduzir essa comunidade será Josué. Lembremos-nos quem é este Josué. Entre os 13 que entram na terra que Deus mandou conquistar, Josué é o único que defende a entrada. E então Josué é o único que crê. Os outros não creem, né? Por isso que não entram e morrem. Daí para frente, nós vamos ter algumas especificações sobre questões rituais que estão aí do 28 ao 30, né? Algumas festas, algumas regras que estão próprias aí no livro de Números, festa das expiações, festa das aclamações, festa das tendas, os votos ao Senhor, como devem ser feitos, regras, né? E aí nós vamos ter a última guerra de Moisés, que está no verso 31, né? Que ele vai matar os madianitas. Os madianitas prostituíram o povo de Israel e agora Israel vai reunir, vai se armar e vai matar todos os madianitas como vingança, né? Como forma de vingar todos aqueles 24.000 que morreram, exatamente porque se entregaram à prostituição, não só prostituição sexual, mas também se entregaram à prostituição religiosa. E nesse momento, então, vai ser morto todos os homens madianitas. Aí eles não querem matar as mulheres, porque eles querem ficar com as mulheres. E aí Deus manda que sejam matadas todas as mulheres. Então se elimina toda a tribo de, de Madian, né? Que era um grupo que fez apostatar primeiramente Israel. E aí começam a se estabelecer as primeiras tribos dos filhos de Israel, né? Que vai ser Gade e Ruben, que vão se fixar para lá da Jordânia, né? Na Transjordânia. E para cá do Jordão vai ter um outro povo. E depois o capítulo 33 traz um resumo de tudo o que aconteceu até chegar ali, como se fosse um relembrar daquilo que foi feito no Êxodo, né, da saída do Egito até aquele momento. E depois eles vão se preparar para tomar a terra e constituir esses povos e constituir ali a sua terra, né? Então eles vão ter regras para dizer como deve ser, quem é o representante de cada família, como as famílias devem se constituir, entra num conjunto aí de regras. Só para vocês verem o começo da constituição das tribos, né? Então, nós estamos aqui, Moabe, Edom e Moabe. O Mar Morto, eu falei Mar da Galileia, mas não é da Mar da Galileia, é o Mar Morto daqueles que eles passam, que ele contempla. Então, aí você tem Ruben, que é a primeira tribo, depois Gade, depois Manassés Oriental. Tem duas Manassés, a Manassés Oriental e a Manassés Ocidental. Depois vai ter Neftali, Asser, Zabulon e Zacar, Manassés, Efraim e Dan, Benjamim, Judá e Simeão. Vamos contar se dá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É que tem duas Manassés, né? 12, as 12 tribos de Israel. Às vezes você acha 12, às vezes você acha 13. Tem aí uma diversidade nessa quantia, porque existe essas duas Manassés. Então, eles sobem e aí eles
não entram na terra para começar as tribos. As tribos já começam aqui da Transjordânia. Eles já começam a dividir a terra por aqui. É interessante que eles nem foram para o outro lado e eles já começam a dizer que eles são o dono de tudo aquilo. No lugar de Madian vai colocar Ruben, depois vai colocar Gad, vai ocupar o lugar, Madian é Ruben, depois de Moab vai ser Gad, e assim vai se organizando as diversas tribos de Israel que vão se localizando. Só uma curiosidade, né? Estas tribos que estão na Transjordânia nunca foram tribos que estavam unidas a Israel, tá? Em todo o relato histórico mesmo, o que pertence a Israel é o que está na chamada Cisjordânia, o lado de lá do Jordão que vai para o Mar Mediterrâneo. O lado de cá nunca foram tribos fiéis a Israel, né? Gad, nem Ruben, nem Manassés, Neftali e Asser já começa aí sim essa presença do Reino do Norte. E só para vocês saberem como que se divide, o Reino do Sul começa aqui de Benjamim para baixo, Benjamim, Judá e Simeão. O Reino do Norte, tudo que tem para cima, Dan, Efraim, Manassés, Isacar, Zabulon, Asser e Neftali. Né? Essa parte aqui do meio, que chama aqui Efraim e Manassés, é onde está Samaria. Um pouquinho mais para cima, aqui tem o Monte Tabor, aqui está o que é chamado da Galileia, né? O Cafarnaum, está todo esse presente, esse pedaço está aqui em cima. Né? Então, o processo da travessia do mar, para a gente encerrar números, né? O processo da travessia do Êxodo não é um processo contínuo e, e ordenado. É um processo que vai, aos poucos, se construindo conforme esse povo vai andando e vai. Era com certeza muita gente, então eles conseguem ganhar uma tribo, conseguem ganhar de outra tribo, conseguem ganhar de outra tribo, mas vocês percebem que há sempre uma mistura, ou seja, o Deus de Israel parece que é um Deus que nunca satisfaz esse povo. Deus nunca consegue chegar até eles, exatamente porque parece que sempre tem um problema para acontecer. Eles sempre querem algo mais, eles sempre querem um Deus diferente, eles sempre querem buscar um outro Deus, um outro Senhor. E o pregador do nosso retiro dizia isso, né? Não, quando pediu para a gente rezar a encarnação do Verbo, ele falava assim: Jesus, quando no diálogo entre a Santíssima Trindade, né, numa imaginação, quando Deus diz que não sabe mais o que fazer com esse povo, para que esse povo possa descobrir o seu amor por ele, Deus diz assim Deus fala com eles: eu não sei mais o que fazer para que esse povo possa me entender. E aí Jesus diz, o filho diz assim: eu estou pronto a ir lá mostrar para eles o seu amor por cada um deles. Ou seja, Jesus se oferece como aquele que vem junto de nós para nos mostrar o amor de Deus por nós e a sua misericórdia por nós e a sua graça, né? A sua força, a luz e a graça de Deus que nos concede para que a gente possa continuar aí cada vez mais firmes nesse caminho. O livro de Números, então, é um livro que se mostra extremamente interessante por trazer essa reflexão de fundo, que é uma reflexão de confiança e de fé nesse Senhor. Certo, meu povo? Vamos lá. Se tem alguma pergunta.
já nem sei como eu acho tá aqui. Vocês perceberam que eu tô meio abandonada, né? O povo abandonou. Então, se tiver alguma pergunta que quiserem fazê-la, aqui no chat não tem nenhuma. Tudo certo e tudo em paz? Tudo em paz. Então, tá ótimo. Vai ser o seguinte: o padre vai entrar de férias, mas eu não vou deixar vocês de férias. Então, eu vou fazer, para não perder na sequência, eu combinei com o Leonardo, eu vou gravar. Então, quando for, toda quinta-feira vai ter. Quando acontecer de poder ter ao vivo assim, eu vou estar ao vivo. Então, ele vai passar o link para a reunião. Quando não, ele vai passar o link já gravado para vocês assistirem pelo YouTube. Então, aí a gente continua e não para a sequência, que eu acho ruim a gente parar. Tá bom? Tá bom. Um grande abraço para vocês. As cenas dos próximos capítulos é Deuteronômio. A gente vê se o povo entra nessa terra de uma vez, que não chegou ainda. Eles vão atravessar Jericó. E depois aí a gente vai seguir Josué e Isis e todo esse percurso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, desça sobre cada um de vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Padre. Nada. Tchau, todo mundo. Obrigada, Padre. Só bem. Deus abençoe.